Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quantos acreditam que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, coloca no seu colo aí, do seu lado, e me ouça. O Evangelho de Jesus não é apenas uma mensagem de entusiasmo, de ânimo, de determinação. De vez em quando a gente escuta alguém dizer que o Evangelho não é uma palavra motivacional, de autoajuda, mas o Evangelho é isso também. O Evangelho não é só isso, mas ele é isso também. O que é motivar? O que é animar? Alguém que está caído, ele precisa se colocar de pé. Isso não seria motivação? Isso não seria animar? O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus é um convite a um estilo de vida diferenciada e que às vezes pode até nos gerar situações embaraçosas, é verdade. Quando você começa a ler o famoso Sermão do Monte, em Mateus capítulo de número 5, Jesus falando a respeito das bem-aventuranças, ele disse lá que por causa dele, às vezes, nós enfrentaríamos calúnias, perseguições, momentos difíceis. Quem às vezes aqui nunca viveu, nem que seja assim numa brincadeira de alguém próximo, algum tipo de chacota pelo fato de você ser crente? O Evangelho às vezes cria para nós situações até embaraçosas. Por que Paulo deveria ter vergonha do Evangelho? Ele começa o versículo 16 dizendo que não se envergonha do Evangelho. Por que ter vergonha daquilo que Roma mais se orgulhava, que é o poder? E ele disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder. Roma, poder, status, o império, o comando da época. E aí Paulo dizendo que não se envergonhava. E por que se envergonharia? Alguns aparentes motivos para se envergonhar do Evangelho. O Evangelho começou a se espalhar a partir de uma região pobre que havia sido conquistada por Roma há pouco tempo, a Palestina. O principal pregador da mensagem do Evangelho foi morto, crucificado. A pena mais cruel e mais vergonhosa, detalhe, ele foi crucificado entre dois ladrões. Por que se envergonharia do Evangelho? Os adeptos dessa mensagem eram pessoas de pouca cultura e às vezes até menosprezados pelos demais, como era o caso dos cobradores de impostos e prostitutas. Outras coisas que eu poderia dizer aqui que causaria vergonha em alguém fazer parte de um segmento com pessoas de tais características. Paulo, no entanto, era diferente de tudo isso aqui. Paulo, ele era um poliglota, chefe de um grupo de soldados do Império Romano, membro do Sinédrio, era de uma família tradicional da época. De certa forma, sua conversão chamou a atenção das pessoas, porque ele não apenas se converteu ao Evangelho, ele começou a dedicar a sua vida em anunciá-lo, em propagá-lo, em fazê-lo avançar. O que para muitos daqueles dias era uma vergonha,
para o apóstolo Paulo era o poder de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus. E ele disse, olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há mais distinção entre judeu e grego, não há mais distinção entre judeus e gentios. O Evangelho é o poder de Deus. Esse Evangelho, que é o poder de Deus, derruba as mais diversas barreiras. E eu quero citar aqui só 3. Sermão típico de pregador batista. 3 pontinhos, acabou. Primeiro, o Evangelho derruba as barreiras raciais. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Nessa nova vida, já não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Isso significa dizer que o Evangelho derruba as barreiras, as diferenças raciais e nos ensina que somos um em Cristo. Dessas portas para fora, você pode ocupar diversas funções. E a igreja, eu acho que é isso. A igreja, ela precisa ser um ambiente que cabe, que acolhe, que acomoda gente de todas as camadas sociais. A igreja precisa fornecer um ambiente em que todas as pessoas são acolhidas, independente do seu baixo nível social ou do seu alto nível social. Lá fora a pessoa pode ser doutor, pode ser engenheiro, pode ser o que for, no sentido profissional. Do profissional que ganha um salário mínimo a um profissional que ganha muitos salários. Dessa porta para dentro, todos nós somos simplesmente servos. Na nossa vida cristã, lá fora, também, nós somos todos simplesmente servos. O Evangelho faz isso, o Evangelho nivela, e não nivela por baixo, ele nivela por cima. Nós somos um em Cristo. Os romanos, por influência dos filósofos gregos, acreditavam que o deus da mitologia grega, chamada Zeus, escolhia alguns e fazia de outros pessoas especiais. O Evangelho de Jesus muda a visão da diferença racial criada ao longo dos séculos em praticamente todas as culturas. O Evangelho de Jesus agora traz todo mundo para o mesmo nível. Não importa a nação, não importa o povo, não importa onde nasceu, não importa o nível cultural, não importa a raça, não importa a cor. Entre os judeus havia também o preconceito racial. Vemos isso evidente nos dias de Jesus, naquela conversa de João, capítulo de número 4, quando Jesus foi conversar com uma mulher samaritana. Esse é um problema que havia começado, todavia, muito tempo antes. Os israelitas haviam distorcido até os princípios da lei de Deus por causa do preconceito. O preconceito é uma tragédia. O preconceito não pode fazer parte da vida cristã. Agora é preciso aqui que haja uma separação do que a sociedade hoje está querendo impor culturalmente, goela abaixo. Você fazer acepção de pessoas é uma coisa, você discordar da conduta errada dela é outra totalmente diferente. A sociedade quer impor isso, como se você estivesse discordando de uma conduta errada, é como se você estivesse fazendo acepção de pessoas. Não, senhor, não caia nesse jogo, esse jogo é maligno. Todos os mandamentos e ordenanças em relação ao próximo. O que os judeus fizeram? Olha, o nosso próximo é quem nasceu aqui, na mesma nação que nós. É o outro judeu. Amarás o próximo como a ti mesmo. Espera aí, o meu próximo é aqui, o outro judeu.
Quem era de uma outra nação, na cabeça deles, estava fora. E aí Jesus no Evangelho, ele disse: não, Senhor, próximo seu é o seu semelhante, é outra gente, igual você. Não importa, não há mais judeu nem grego, não há mais essa divisão. O judeu entendia que quem estava fora da sua nacionalidade, eles estavam desobrigados então a amar, a ter uma relação cordial. Só o pecado desqualifica uma pessoa para a salvação. Vou repetir: apenas o pecado desqualifica uma pessoa para a salvação. A raça e a cultura não. Em Cristo não há judeu nem grego. O cristianismo destruiu as barreiras que provêm do nascimento e da nacionalidade. Cristo morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nações que declaravam guerra umas contra as outras, agora se reúnem ao redor da mesa para celebrar a comunhão de todos os povos. Na visão do Apocalipse, capítulo de número 5, João viu no céu um cântico era entoado, e fazia parte da letra desse cântico, versículo de número 9: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Em 2021, eu fui numa tribo lá no Pará, uma tribo indígena, que tem aqui perto também. A nossa região é assim, mata dentro, quilômetros, mata dentro. Passa não sei quantas porteiras, um guarda em cada porteira. Quando estávamos adentrando na aldeia propriamente dita, uma das primeiras construções na entrada da aldeia, um templo de uma igreja evangélica. Eu achei aquilo fenomenal. Lá no meio do mato, uma turma que alguns tapados políticos e mal intencionados querem adjetivar essas pessoas como se nem fosse gente, mas o evangelho está lá, ganhando essas pessoas para Jesus, porque a alma delas e o espírito delas e o valor delas é tão precioso como qualquer milionário que existe nessa nação. O evangelho é o poder de Deus e derruba para baixo, para o chão, joga para o chão, destrói as barreiras raciais. Segunda barreira, a barreira social. Filemon 1, 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Deixa eu te explicar aqui o contexto da carta de Paulo a Filemon. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E é um nome legal para quem pensa aí ter filho daqui a pouco. Colocar no menino Onésimo, olha para você ver que nome chique, né? E aí, Onésimo era um escravo fujão. E ele foi preso. Na cadeia, quem ele conheceu? Paulo. Paulo pregou para ele. E agora Paulo escreveu uma carta para Filemon, dizendo para Filemon: olha, eu estou te mandando de volta Onésimo, e ele me é útil,
Mas eu não quero que ele fique aqui sem o seu consentimento. Estou te mandando ele de volta. E eu quero que você receba ele como você recebe um irmão, e não mais como um escravo. Faz o seguinte, Onésimo: perdoe o que ele te deve. Se não for possível você perdoar o que ele te deve, você coloca a dívida dele na minha conta, que eu vou te pagar quando eu te encontrar. Receba ele não mais como escravo, receba ele como irmão. A barreira social havia caído, de sorte que não havia mais diferença entre escravo e livre, entre rico e pobre. Esse é o poder do Evangelho, que coloca todos no mesmo nível de igualdade. Repito, não é por baixo, é por cima. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos dizer que você é valioso, que você é precioso, que você é preciosa. Desculpe aqui a expressão, mas é para te causar mesmo impacto no que eu vou te dizer. Jesus não seria idiota de morrer por algo que não tem valor. Ele morreu por mim e por você, porque nós somos preciosos. Aliás, a Bíblia diz que não fomos comprados com preço de ouro ou prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. Em Cristo nós somos feitos todos filhos de Deus. Os povos incultos agora são congregados juntos com aqueles que são formados, aquele que tem um alto nível cultural. O homem mais culto agora passa a ter comunhão com aquele analfabeto e semi-analfabeto. Esse é o poder do Evangelho. A igreja não é uma associação secreta que ajunta apenas pessoas de uma camada social que tem dinheiro e que vai impactar financeiramente um grupo seleto de homens. Não! A igreja é a noiva do Cordeiro, que acomoda todas as gentes, todos os povos, e glória a Deus por isso. Aquilo que o marxismo cultural diz tentar fazer na chamada luta de classes, e não conseguiu, porque a essência da sua proposta é maligna. As reais intenções não são aquelas apresentadas, contudo, na proposta do Evangelho. As barreiras sociais são jogadas ao chão. Atos 4. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus em todos. Em quantos? Todos. Diga todos. Em todos havia graça abundante. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque aos que possuíam terras ou casas, vendiam-as e traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Algumas coisas aqui que a gente precisa entender nesse texto. Não havia uma obrigatoriedade para ser membro da igreja. A pessoa tinha que viver uma vida franciscana, e quando vendesse qualquer bem, entregar esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Essa não era uma obrigatoriedade, que só fazia parte da igreja quem fizesse isso. Se fosse assim, logo, quem não tinha propriedade, ou seja, os necessitados, estariam de fora. Houve um entendimento da vida cristã, um entendimento do princípio da palavra de Deus, de maneira que, em situações pontuais, não é que tudo que eu vendesse eu entregaria. Em coisas pontuais, aqueles que vendiam suas propriedades supria a casa de Deus de recursos, a tal ponto que não havia necessitados na igreja primitiva, porque cada um se atentava para a necessidade do próximo. O Evangelho é isso.
O Evangelho joga para baixo toda barreira social. De maneira que no nosso meio, nós precisamos ter gente aqui, que sem expor ninguém a situação vergonhosa, porque eu vou te falar um negócio. Com certeza, para quem recebe uma cesta básica, porque está enfrentando uma terrível dificuldade, de certa forma é um pouco constrangedor. Só que tem gente que faz isso se tornar um calvário. Leva uma cesta básica para alguém, tira uma selfie aqui comigo aqui, ó. Põe tudo na rede social depois. O que é isso, irmãos? Não faz isso não. Não faz isso. Selfie, posta na rede social, expõe a pessoa, não. A igreja, ela precisa atender gente assim. Mas ela precisa ter também no nosso meio gente que tem condição de bancar todas as cestas básicas que precisarmos, e bancar outras coisas, e ofertar e dizimar, oferta grande. Isso significa que a igreja precisa acomodar todos os níveis sociais. Abraçamos do mais pobre ao mais abastecido. O Evangelho faz isso. Joga para baixo as barreiras sociais. Agora, vou te dar uma dica aqui. Eu falei isso quinta-feira, vou repetir aqui de novo. Eu tenho muita dificuldade. Eu sei que não é o caso aqui da igreja, mas já fiquem alerta. Eu tenho extrema dificuldade. Olha para mim, ore por mim. Me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo, eu só sei errar. Eu tenho extrema dificuldade com gente preguiçosa. Diz que tinha um rapaz. Essa historinha, eles colocam o nome do rapaz. Eu não vou falar aqui para não correr o risco de alguém se sentir ofendido. Aquele rapaz era muito preguiçoso. E estava morrendo de fome. Colocaram ele num caixão, já estava, como minha mãe dizia, para lá de Bagdá. Morrendo de fome, já fraquinho. Falei, não pode me sepultar, porque eu não vou trabalhar mesmo. E aliás, Paulo falou pesado. Ele disse que quem não gosta de trabalhar, é bom também que... Opa! E aí, botaram esse moço, e lá ia para o cortejo fúnebre. Aí alguém chamou, deu um balançado lá, não sei, naquela época, parece que só enrolava o cara num lençol, para sepultar. Ô fulano, sem certeza você não quer comer? Rapaz, tem uma banana aqui. Come essa banana. E ele gemendo, fraquinho, ele perguntou assim, com casca ou sem casca? Não está com casca. Não, então você pode me sepultar mesmo. O bicho com preguiça até de descascar uma banana. Manu, você está fazendo discípulo mesmo. Não, gente. Trabalhe. Não tenha medo, não tenha preguiça. O trabalho não veio como punição ao pecado. Tem gente dizendo que quando chegar lá no céu vai dar uns cascudos em Eva. Eu já acho que com esse pensamento você já está colocando sua salvação em risco, achando que lá no céu vai ter oportunidade para ter briga. Culpando Eva pelo que fez, achando que o trabalho é consequência do pecado. Não, Senhor. Antes de pecado eu já tinha falado com Adão, coloca nome nesses bichos tudo aí, cuida desses jardins, zela por ele. E Deus era um patrão, é um patrão fiel, meu filho. Ele passava todo dia no final da tarde para dar uma conferida. O desgaste veio como consequência do pecado, mas o trabalho não. Trabalhe. Não fique esperando recursos. Não fique esperando alguém descascar a banana para você comer.
O Evangelho atende as pessoas com situação de necessidade, mas você não pode depender disso porque não quer trabalhar. Você precisa trabalhar. Olha que palavra abençoada para um domingo de noite, gente. Que bênção, que motivação. Você vai começar a segunda-feira trabalhando, isso aí. Outro dia alguém postou assim: tem uma palavra motivacional para você. Aí botou entre aspas por baixo: a vida é dura só para quem é mole. Vai, meu filho, vai fundo. O Evangelho derruba as barreiras sociais. Terceira e última coisa: o Evangelho derruba a barreira entre Deus e o homem. Isaías 59, 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre Deus e vocês, e os pecados de que vocês cometeram o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Todavia, irmãos, o nosso pecado fez isso, construiu uma barreira, construiu uma muralha de separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é o grande causador dessa separação. Mais que isso, nas palavras de Paulo, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e por causa dos seus muitos pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1: fomos tomados pela iniquidade e por isso acabamos banidos da presença de Deus. Devemos reconhecer como que em um espelho. Se você quer ver uma coisa no espelho, aliás, se você quer ver uma coisa no seu rosto, o que você faz? Espelho. Alguns se recorrem hoje, quando não tem um espelho, à câmera frontal do celular. Mas você procura alguma coisa para você ver. Paulo em Romanos 5 e 6, ele descreveu qual era o nosso estado. Quer ver qual que era o nosso estado? Você está achando que você era bonzinho? Você está achando que você era o coitadinho? Paulo fala aqui a respeito do meu e do seu estado. Nós éramos ímpios, fracos, pecadores, inimigos de Deus, aborrecedores de Deus, moribundos, impotentes, incapazes de resistir ao pecado, iníquos, depravados, escravizados, dominados por Satanás, aborrecedores de Deus e da sua santidade, em aberta guerra contra Deus. É isso que ele diz no capítulo 5. Nós éramos isso. Não há bondade em nós pelo nosso próprio mérito. Não há coisa boa em nós pela nossa própria força. Não há nada que eu e você possamos fazer para nos tornar bonzinhos, merecedores da graça de Deus. Não! Eu recebi um vídeo hoje interessante. Um pastor falando sobre misericórdia e graça. Eu achei chique demais. Ele falando de misericórdia. É lógico que é uma situação figurada. Você está indo no trânsito, cometendo um determinado tipo de infração de trânsito. O policial te para, diz que você está errado, aponta que você está errado. E ele diz para você: eu não vou te multar, pode ir embora. Ele teve misericórdia de você. No outro momento, agora para ilustrar a graça, o policial te parou na infração. Ele te aplicou a multa. Quando chegou no dia do pagamento da multa, ele foi lá e pegou o boleto da multa e falou com você: eu vou te pagar a multa. E o detalhe: eu vou te dar mais R$1.000. Vou pagar a sua multa e ainda vou te dar um dinheiro. É a graça que foi além da misericórdia. Você era merecedor de pagar a multa, não era merecedor desse valor a mais. A graça de Deus é assim. Nós tínhamos uma dívida, detalhe: a dívida era impagável.
Jesus se fez homem. Nós estávamos mortos em nossos pecados e desejos, e ainda não tínhamos sido salvos, estamos afastados. Ele lhes deu participação na própria vida de Cristo, porque Ele lhes perdoou o pecado e apagou as suas transgressões, confirmando que havia contra vocês uma lista de mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando então essa lista de pecados, Ele a destruiu, pregando-a na cruz do Calvário. Desse modo Ele venceu os governos e as autoridades espirituais do mal, que reivindicava a sua propriedade. E Ele os exibiu publicamente ao mundo inteiro, um triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Ele pegou a cédula da dívida que tinha contra nós. Ele pegou a promissória, o boleto. Sabe aquele boleto que você extrapolou na conta, que você não tinha como pagar, que você estava perdido, o seu nome estava registrado no SPC Celeste e o seu destino seria o inferno. Ele pegou esse boleto, cravou na cruz do Calvário e disse: está paga toda a dívida. Bem que disse que não fomos conduzidos a Deus por meio de Jesus para uma entrevista, mas a fim de permanecer com Ele como parte da sua família. Deus nos tirou do lugar de perdição e nos colocou na sua família. Só o Evangelho de Cristo garante ao homem a oportunidade de salvar-se por meio de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho causa a destruição do poder do pecado que impera e escraviza as pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Satanás está colocando na sua cabeça que para você não tem jeito. Satanás está colocando na sua cabeça que os pecados que você já cometeu na sua vida são imperdoáveis. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer: não existe abismo profundo o suficiente a ponto da graça de Deus não alcançar. O Senhor está estendendo a mão poderosa dele em sua direção e está te dizendo: eu te tomo pela tua mão e te ponho de pé. O Evangelho destrói o poder do pecado. Eu declaro nessa noite aqui, em nome de Jesus, que nós estamos livres. O pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Quem dirige a nossa vida não é o pecado. Quem dirige a nossa vida não é Satanás, não é os seus demônios. Quem dirige a nossa vida é o Espírito de Deus, que está em nós, que mora em nós, que habita em nós. Esse é o Espírito Santo. Paulo falou de liberdade, de vida e não de morte. Falou de adoração a Deus em vez de adoração aos homens. No Império Romano, que era a sede do poder, ele falou de reino dos céus em vez de reino da terra. Eu gosto dessa palavra. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estávamos presos, tinha corrente nos prendendo para todo lado. As algemas nos impediam, as correntes nos impediam. E agora o texto está dizendo: ô morte, cadê a sua vitória?
Você nos prendeu por tanto tempo. Você nos fez escravo por muito tempo. Oh, é a graça de Deus que nos dá a vitória. Oh, psiu. Não adianta você entrar com cegueta. Cegueta que é a serrinha. Vai cortando assim, ó. Para cortar a corrente espiritual que aprisiona. Serrinha não dá conta, não. Você pode pegar lixadeira, esmerilhadeira, aquela que o serralheiro usa, que você põe disco, né, de tudo quanto é coisa. Eu, por exemplo, gosto de cortar um negocinho com aquilo. Perigoso qualquer tanto aquele negócio. Mas aqui corta madeira, piso, ferro. Você pode usar um negócio desse. Vi um vídeo outro dia sensacional. O cara com uma máquina que dá pressão na água, a ponto da água cortar metais. Vai passando assim, ó. Cortando como se estivesse batendo na manteiga. Sai do outro lado. Maçarico, que a turma usa para cortar ferro, aço, coisa que demanda um trabalho minucioso. Nada disso é capaz de cortar as correntes espirituais que aprisionam. Cesta básica para o pobre também não é capaz de cortar as correntes. Uma oferta gorda para uma entidade filantrópica da cidade também não é capaz. O dízimo na igreja também não é capaz. Olhe para mim. Quem me ouve diz amém. Amém. Deixa o cinegrafista fazer seu trabalho. A única coisa que tem poder de cortar a corrente espiritual que nos aprisionava é a graça poderosa de Jesus. A justiça de Deus se revela no Evangelho, a mensagem das boas novas em que o Filho de Deus morreu para salvar os pecadores. A mensagem do Evangelho é que a justiça de Deus nos coloca na condição de sermos justos diante dEle. Toda vez que o Senhor vai olhar para nós, e às vezes nós estamos manchados com o pecado, na nossa frente Ele vê a justiça de Deus, Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre, Ele vê o sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica, que nos torna limpos na presença dEle. Ou seja, a justiça de Deus tem o poder de declarar o homem justo, sem pecado e perfeito aos seus olhos. Fica de pé comigo, por favor. Termino aqui dizendo a você, olhe para mim, não saia, não se mova, estou no fechamento da mensagem. O inimigo tenta colocar na cabeça de pessoas que para elas não tem jeito mais. O inimigo já soprou no seu ouvido que você já aprontou isso ou aquilo outro. Irmãos, o diabo é um bicho terrível. Ele faz assim. Ele apresenta para você a proposta pecaminosa. E ele te incentiva naquilo. E ele diz que se você não fizer aquilo que ele está propondo, você é bobo, você está perdendo, você é careta, você é quadrado, você é mais não sei o quê. E vai te dando aquele monte de adjetivo para te incentivar a aproveitar a oferta dele. Quem cai nessa proposta, agora o diabo inverte a coisa. Ele agora passa a acusar o indivíduo. Ele começa a dizer, está vendo? Você achava que você era filho de Deus faz isso não. Você achava que você era bonzinho de Deus, filho de Deus não faz isso não. Você achava que você era bonzinho, para você ver como é que você é mau, olha o que você aprontou, rapaz. Tem coisa que é tão terrível. Lá no jardim, Adão e Eva se esconderam de Deus.
Tem coisa que é tão terrível que às vezes quando nós cometemos, a gente sente vergonha de olhar no espelho. E o inimigo fica acusando. O inimigo fica liberando palavras de acusação. Olhe para mim aqui. Paulo disse aos Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero declarar aqui uma vez mais, em nome de Jesus, que você está livre. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus que você está livre, que o amor de Deus te alcança, o poder do Evangelho te alcança. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Agora tem um detalhe aqui: o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você precisa crer no poder libertador do Evangelho. Você precisa crer no poder transformador do Evangelho. Você precisa crer no poder regenerador do Evangelho. Você precisa crer no poder justificador do Evangelho. Você precisa crer no poder da graça do Evangelho de Jesus. Você precisa crer no poder de salvação pregado no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quantos essa noite aqui creem que o Evangelho é o poder de Deus? De mãos levantadas eu convido você a celebrar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a falar palavras de adoração. Abra sua boca e declare que o Senhor é bom. Agradeça a Ele pela sua salvação. Agradeça, libere palavras de adoração. Está teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é. Se você sabe, cante. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Levante essa mão e cante isso. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome imutável és, imutável és. Deixa fluir a sua adoração em onde você está. Você que foi salvo pela graça de Deus, você que é feliz por fazer parte da família de Deus, levante a sua mão, deixa fluir a sua adoração, deixa fluir a sua adoração, deixa fluir. Venha Espírito de Deus sobre nós, venha Espírito de Deus, nos encha de maneira poderosa. Venha Espírito de Deus, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Batiza crentes com o Espírito Santo, encha a sua igreja, viva a sua igreja, renova a sua igreja. Nós somos felizes por sermos salvos. Nós somos felizes por fazermos parte da família de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Você ainda tem alguns segundos para você liberar a palavra de adoração que você veio trazer para Ele. O que você veio trazer? Libere palavras de adoração. Oh.